Oi, gente! Olha nós aqui de novo para mais uma aula. Lembrando a vocês que em caso de dúvidas é só mandar um e-mail para mim que eu vou responder o mais rápido possível, ok? Então vamos lá. Na última aula nós falamos sobre a questão da biodiversidade, né? Então falamos sobre a diversidade, a variedade de espécies que existem no planeta, né? E numa dessas, eu lembro que foi falado também que essa grande variedade de espécies, ela teve origem, né, ela tem origem, o que explicaria essa grande variedade de espécies é exatamente o processo de evolução, né? Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre esse processo evolutivo, né? A gente vai começar a falar sobre evolução e hoje nós vamos falar vamos abordar a questão de como as espécies evoluíram ao longo do tempo. Tá? Então a gente vai falar desde a parte um pouquinho da história, né, desse pensamento evolutivo e até alguns processos que influenciam essa evolução, esse processo. Então a pergunta, né, que começa, sim, com a qual a gente vai começar é se pode haver indivíduos com mutações entre nós, ou seja, se pode haver indivíduos mutantes, indivíduos que tenham características, né, que possam ser consideradas mutações entre nós, né? Então aí, quer dizer, claro que nenhum desses mutantes teria esses poderes, né, essas mutações que levam a esses poderes dos X-Men, mas sim, né, podem existir indivíduos mutantes, existem indivíduos com mutações entre nós. Então, alguns exemplos, né? Alguns afro-americanos, eles apresentam um gene, uma mutação que permite, né, que impede a elevação, o aumento do que a gente chama de mau colesterol, né? Então, isso daí, inclusive, seria importante, isso evitaria, né, que eles tivessem determinadas complicações cardíacas, né, que algumas pessoas apresentam. Então, isso seria uma vantagem para eles. Os tibetanos, eles são capazes de resistir ao baixo teor de oxigênio que existe nos lugares de grandes altitudes, que é exatamente o ambiente em que eles vivem, né? Então, assim, vocês devem estar lembrados que quanto maior a altitude, né, quanto mais alto o local, menor a quantidade de oxigênio, né? Mais rarefeito é o oxigênio. Então, os tibetanos, eles são capazes de resistir a esse baixo teor de oxigênio. Então, isso também não é qualquer indivíduo que teria essa resistência. Outros exemplos, né? Outros exemplos de mutações. Algumas pessoas, alguns indivíduos são imunes ao HIV, né, ao vírus da AIDS, inclusive esses grupos têm sido estudados. Outros grupos, né, outras pessoas têm maior resistência óssea, algumas estão livres da osteoporose, outras são resistentes ao protozoário que causa malária e por aí vai. Então a gente tem assim vários tipos de mutações presentes aí nas populações humanas. Sendo que essas características, elas são restritas a determinados grupos, a determinadas populações, né? Então, a determinados grupos populacionais é que teriam essas características não estão espalhadas por aí, restritas. O que facilita, né? O que facilitou a expansão dessas características, né? O aumento das migrações entre os países facilitou, então, essa questão a facilidade de deslocamento pelo mundo, que começou a acontecer de uns tempos para cá, permitiram que mais grupos, né, que surgissem mais grupos populacionais por meio da reprodução. Então, essa troca de alelos, essa troca de genes foi muito facilitada por conta dessa movimentação entre as várias localidades do mundo. Então, populações que antes eram isoladas começaram a ter troca de alelos com populações
não tão isoladas, né? Por conta desse aumento de mobilidade, né? Vamos dizer assim, de uns tempos para cá, né? A gente vai combinar que, né, agora, hoje em dia é muito mais fácil se deslocar de um país para outro, de uma região para outra, do que era antigamente. Então, isso veio a facilitar. Bem, em relação à evolução, ao estudo da evolução, a gente vai fazer assim um breve histórico, né? Vai falar rapidamente sobre como isso aconteceu, né? Então, o pensamento evolutivo, ele vem desde lá da antiguidade. Os filósofos romanos, os filósofos gregos, os árabes, eles já se preocupavam com isso, já pensavam nisso, né? Então, eles pensavam que nessa possibilidade de que as espécies se modificassem ao longo do tempo. Então, até o século XVIII, predominavam ideias criacionistas. O que seria isso? Pelas ideias criacionistas, quem acreditava no criacionismo, quem defendia o criacionismo, acreditava que as espécies eram criadas por uma divindade. As ideias fixistas, né, o pessoal fixista acreditava que as espécies eram imutáveis, quer dizer, elas surgiam de maneira independente e elas permaneceriam sempre desse jeito, com as mesmas características, elas não mudariam ao longo do tempo. Então, né, existia, o pessoal acreditava que as espécies eram criadas por uma divindade e as pessoas também acreditavam que as espécies não se modificavam, elas simplesmente apareciam e elas não se modificavam ao longo do tempo. E por volta do século, assim, no próprio século XVIII, então no século XVIII, por conta, na época do Iluminismo, né, que foi um movimento intelectual e filosófico europeu, aconteceu na Europa, então nessa época começou a haver um questionamento dessas ideias e começaram a haver os primeiros estudos sobre essa variação, essa variabilidade de espécies que existem na natureza. Uma coisa que ajudou bastante esse estudo, né, e essas ideias foi a paleontologia, que é o estudo dos fósseis. E então, de que maneira a paleontologia ajudou, né? Porque observando os fósseis, né, começou a se ter a ideia da extinção de espécies, né? Começou a se levantar, a se elaborar o conceito de extinção de espécies, né, porque eles observavam aqueles fósseis de espécies que não existiam mais, né? E a análise dos fósseis, ela começou porque o que se fazia, né? Qual a importância dos fósseis? Quando você estuda um fóssil, a importância do estudo dos fósseis é que você pode comparar os fósseis com as espécies atuais. Então você compara aquelas espécies que não existem mais, que viveram no passado, com as espécies relacionadas a elas e que vivem hoje, né? Que vivem no período que está sendo estudado. Então, com essa análise dos fósseis, essa visão estática, essa visão de que a natureza era imutável, começou a enfraquecer, começou a ser... então aqui, né, os fósseis, eles são uma prova muito importante da evolução, são uma evidência muito importante da evolução, exatamente conforme foi falado, porque a gente pode comparar os seres atuais com as espécies extintas, e aí a gente pode observar as possíveis relações de parentesco entre elas. E a gente pode, através dessas relações, a gente pode perceber as mudanças, as modificações que essas espécies sofreram. Os primeiros evolucionistas, né, as primeiras pessoas, né, os primeiros naturalistas que tinham essa ideia de evolução foram Lamarck, né, Jean-Baptiste Lamarck, Charles Darwin e Alfred Russel Wallace. Então esses três, a gente teve outros, mas esses três são assim os principais evolucionistas. Cada um a seu tempo, né, eles tiveram as ideias que deram assim um impulso nessa questão da evolução. A gente vai ter a oportunidade de falar um pouco mais detalhadamente a respeito dos três mais adiante. Bem, a evolução, né, ela é considerada um conhecimento empírico. O que é isso? É um conhecimento que pode ser testado. Então,
o termo evolução, ele se refere a um conhecimento que pode ser testado. Existem evidências da evolução. Então, a evolução não é uma coisa assim, não é um palpite, não é um sonho, não é uma história. A evolução, ela realmente, ela aconteceu, ela vem acontecendo, né? E a gente, por que a gente não duvida da evolução? Porque a gente tem evidências que mostram que a evolução aconteceu e que a evolução está acontecendo, né? Então, o que a evolução permite? Ela permite que a gente explique a biodiversidade, né, a diversidade de todas as espécies que habitam a Terra. Ela permite que a gente conheça melhor como as espécies se modificaram, né, como é que as espécies se modificam. A evolução permite que a gente saiba como surgem novas espécies, permite que a gente avalie o grau de parentesco que existe, né, de parentesco evolutivo que existe entre as espécies. Ela também permite que se explique as semelhanças e diferenças entre as espécies e permite que a gente entenda como é que surgem as adaptações que permitem que essas espécies sejam selecionadas pelo ambiente em que elas vivem, que é uma coisa muito importante também da gente perceber, da gente entender, né? As espécies, elas não se modificam para se adaptar ao ambiente. As espécies, elas têm adaptações, essas adaptações, elas são selecionadas pelo ambiente. Então, de repente, o indivíduo tem lá uma determinada característica que nunca foi requerida, né? Ele nunca usou aquela característica, mas o ambiente às vezes pode sofrer uma modificação e só quem tem aquele tipo de adaptação é que pode ser selecionado, pode sobreviver naquele ambiente. Então, a gente diz que esse indivíduo foi selecionado pelo ambiente em que ele vive. Bem, o tema evolução, a gente ouve muito falar em evolução, né? Então, em várias histórias, né? Em várias historinhas, em filmes. Então, a gente percebe que esse tema ele é abordado por vários meios de comunicação. Então, aqui a gente tem dois exemplos, né? Então, às vezes a gente encontra desenhos animados com espécies extintas convivendo com espécies atuais. Então, por exemplo, aqui nesse primeiro quadrinho, o Piteco está correndo atrás de um dinossauro. E a gente sabe que os dinossauros e a espécie humana jamais conviveram. Então, assim, quando o homem surgiu, os dinossauros já tinham sido extintos. Então, a gente não tem, o homem não conviveu com o dinossauro, não caçava. E a gente vê, assim, vários filmes, né, em que aparece lá o homem das cavernas, lutando, correndo atrás dos dinossauros, quando na verdade, ou fugindo dos dinossauros, quando na verdade homens e dinossauros jamais dividiram, né, o mesmo espaço, a mesma época, né. E aqui embaixo a gente tem uma figura, né, mostrando pokémons e também é um desenho, né, que fala, um jogo que aborda essa questão também da evolução. E a gente tem também vários filmes, né, de ficção científica, com animais, com seres, né, mutantes, adaptados a determinadas mudanças, livros, né? Então, mas isso daí tudo é muito fruto da imaginação, né? Porque esse tema ele acaba levando as pessoas a viajarem, né? Aí nos pensamentos, na imaginação, como esse né? Então, aqui o que ele coloca, né? Todos esses exemplos, eles estão. O que acontece? É como se a cultura pop, né, ela se apropriasse de um conhecimento científico, né, que estaria associado à nossa capacidade de imaginação e à nossa fantasia, mas eles não têm o compromisso de divulgação científica. Então, por exemplo, então assim, de certa maneira eles influenciam a nossa percepção, mas assim, eles não têm. Então, quando você assiste um Pokémon, por exemplo, apesar de que, né, os Pokémons eles foram criados, eles são baseados em plantas, em animais e tal, mas eles não têm qualquer compromisso, quem criou e tal, e produziu, não tinha qualquer compromisso em divulgar ciência. Então, não tinha o compromisso de fazer uma divulgação científica, né? Mas acaba despertando algum interesse, despertando fazendo com que a nossa imaginação acabe, né, enveredando por esse lado aí, né, da ciência e tal. A gente começa a pensar a respeito. Mas assim, existe um significado biológico para a evolução, né? Porque a gente vê que o que acontece? Primeiro, né? A questão a pergunta que ele coloca aqui é se toda variação
vai contribuir para o processo evolutivo. Então, assim, uma variação que acontece nos indivíduos, então, à medida que as espécies vão se desenvolvendo, né, o que o indivíduo vai se desenvolvendo, variações que ocorram nessas populações, elas podem apresentar alguma vantagem, né, ou não. Então, pode apresentar uma vantagem em relação a uma mudança ambiental ou não apresentar, né? Então, assim, essas variações, elas só vão ser vantagem, né, se quando elas se associarem a essas mudanças ambientais, isso favoreça a sobrevivência da espécie e se isso for transmitido para as gerações futuras. Então, assim, se o indivíduo sofre, o indivíduo não, aquela população, indivíduos naquela população têm uma determinada mutação, uma determinada característica. Se essa característica não selecionar esses indivíduos de maneira positiva, se essa característica não oferecer nenhuma vantagem para eles naquela situação em que o ambiente muda, e se isso não for transmitido para as gerações futuras, isso aí não vai ter importância alguma, não vai contribuir de maneira, ok? Então, assim, né, normalmente quando a gente fala em evolução, a pessoa assim, fulano está evoluindo, não sei o que, fulano atingiu, né, está trabalhando na sua evolução espiritual, na sua evolução no trabalho, né, evolução no conhecimento. Então, muitas vezes, a gente considera evolução como sendo uma melhora, né, uma coisa que esteja melhorando ou sendo aprimorada, quando, na verdade, em biologia, evolução significa mudança. Tá? Então, evolução em biologia, o conceito biológico de evolução é mudança. Então, quando acontecem determinadas mudanças nas espécies, aí as espécies, nos ecossistemas, nos ambientes, aí a gente considera isso como evolução, né? Diferente do sentido que normalmente a gente atribui, né? Então, o conceito biológico, né, de evolução, ele normalmente está atrelado a alteração na frequência de um gene. Então, assim, vamos lá, você tem um determinado gene em uma população. À medida que esse gene, que a frequência desse gene, ela vai sendo alterada numa população ao longo de um determinado tempo, aí a gente percebe um processo evolutivo, ok? E aí a gente tem, assim, inúmeras formas da evolução atuar, né? Então, ela atua ou através da criação de novos genes, ou novas combinações em genes que já existem. Então, isso pode acontecer. E aí a gente vai daqui a pouco trabalhar com essa questão do conceito de mutação, né? de combinação, etc. A biologia evolutiva, ela vai ser responsável pelo estudo e pelo aprofundamento das pesquisas sobre a evolução das espécies. Então, com o surgimento, né, e o aprofundamento dos estudos em biologia evolutiva, a gente consegue hoje ter um conhecimento bem maior em relação a essa questão da evolução das espécies. E os estudos iniciais, eles apresentavam falhas, né, as primeiras ideias elas eram falhas, por quê? Porque esses estudos iniciais eles eram superficiais. Hoje em dia eles já estão bem mais aprofundados, daí a gente ter o conhecimento que tem. Bem, como a gente falou, né, o que acontece? A variabilidade genética, ela vai ser fundamental nessa questão da evolução. E quais seriam as fontes de variabilidade genética? Então, vamos lá. Primeiro, o que é variabilidade genética? Então, a variabilidade genética é a quantidade de genes alelos que a gente já viu lá quando a gente falou em genética, né? Então, a quantidade de genes alelos diferentes em uma população vai compor o que a gente chama de variabilidade genética. E aí a gente tem o seguinte, os fatores evolutivos, eles só vão atuar sobre uma população se houver variabilidade genética. Então, repetindo, os fatores evolutivos só vão conseguir atuar sobre uma população na presença da variabilidade genética. Se não houver variabilidade genética, esses fatores evolutivos não vão atuar aí sobre a população. E quais seriam as fontes principais de geração de variabilidade genética? Então, seriam as mutações, o fluxo gênico e a reprodução sexuada. E nós vamos ver esses três fatores, essas três fontes, separadamente a partir de agora. Então, o primeiro deles, né, o primeiro fator, mutações.
O que são mutações? Então, as mutações, elas são alterações que acontecem no DNA de uma espécie. Essas alterações, elas são ao acaso. Então, assim, uma mutação, ela não acontece de maneira proposital. Tipo, eu vou sofrer uma mutação, eu vou provocar uma mutação aqui em alguma coisa para ter uma característica vantajosa. Não. As mutações, elas acontecem ao acaso, essas alterações acontecem ao acaso e acabam levando uma população a evoluir. Elas acontecem numa espécie e levam a população, né, que é o conjunto dessas espécies, a evoluir. O que poderiam ser essas alterações? Erros na duplicação do DNA, infecções virais podem provocar mutações, erros numéricos nas divisões celulares, né? Fatores externos também poderiam provocar mutações. Então, exposição a determinados produtos químicos, algumas variáveis ambientais como radiação ultravioleta, radioatividade. Então, tudo isso pode provocar mutações. Uma coisa importantíssima, o valor evolutivo, né, das mutações é o seguinte: a mutação ela precisa ser transmitida aos descendentes. Então, se a mutação acontece numa célula da pele, por exemplo, isso aí não vai afetar em nada. Por quê? Porque isso daí daqui a pouco vai ser descartado, isso daí não vai ser transmitido aos descendentes. Para que uma mutação tenha um valor evolutivo, ela tem que acontecer nas células responsáveis pela reprodução. Então, nos gametas ou nas células que produzem os gametas. Então, esses gametas eles vão sair, né, vão ser produzidos com essa mutação e na hora da fecundação, essa mutação vai ser transmitida para os descendentes. Do contrário, elas não vão ter valor evolutivo. Outra coisa, a evolução ela acontece ao nível da população, nível populacional, não é uma coisa individual, né? Ela é passada aos descendentes pelos gametas. Então, a evolução ela acontece na população. Você tem grupos de indivíduos que vão sofrer essa mutação, né? E isso vai ser passado, né? Ou então, você tem lá o ancestral, ele vai passar essa mutação para os descendentes, então aí você vai ter um grupo e aí sim essa população ela vai sofrer. A mutação gênica, né? Mutação gênica é aquela que altera os nucleotídeos do DNA, quer dizer, as bases nitrogenadas. Ela acontece nas bases nitrogenadas. E aqui a gente tem três tipos de mutação gênica que são as mais comuns. A primeira delas é a mutação por substituição, mutação gênica por substituição. O que acontece? A gente tem aí uma base ou mais de uma base sendo substituídas, né? Então, a gente tem aqui, se vocês observarem, a ACTGG, né? E continua. Então, ali, o que aconteceu? No lugar do G, né, da guanina ali, entrou uma adenina, né? Entrou um outro par de bases. Então, olha ali, né? Essa base ela foi substituída, né? Foi trocada e a gente tem ali uma sequência mutante. A inserção é quando uma base ela é inserida, né? Consequentemente, quando eu falo assim, uma base aí você vai ter o par dela, né? Então, quando o par de bases ele vai ser inserido ali dentro dessa sequência original. Então, se vocês observarem, à esquerda a gente tem a sequência original, tem uma guanina entrando ali, né? Entre a citosina e a adenina, e aí a gente tem em roxinho o par de bases que foi inserida nessa sequência. E aí você tem a sequência mutante. E a deleção. Deleção é quando uma base, né, um par de bases é deletado, ele é suprimido ali daquela sequência, da sequência original. Então, a gente observa aqui, ó, a gente está retirando a adenina, né, e a timina, e nós temos na sequência mutante, a sequência mutante já está sem esse par aqui. Então, às vezes, pode acontecer de haver alguma dessas alterações, mas isso não influenciar a produção de determinado aminoácido, porque, como a gente sabe, o código genético ele é degenerado, né? Então, você pode ter várias sequências que produzem o mesmo aminoácido. Mas, isso aqui é só para a gente dar um exemplo, né?
as três maneiras mais comuns de mutação gênica, ok? As mutações, elas também podem ser cromossômicas, que o nome já diz, né? Afeta o número ou a estrutura dos cromossomos. Então, elas podem ser numéricas. Então, se vocês observarem, né, o normal a gente tem aqui, né, a célula diploide, aqui no centro, e aí nós temos temos variações aí. O correto seria, numa célula diploide, a gente ter ali, então a gente tem 2 pares de cromossomos nessa célula diploide aí no centro. Então, a gente observa, quando você olha aqui triploidia, você já observa, né, que você tem uma variação aí nesse número, não, você tem 3 de cada, né, 3 cromossomos de cada, ao invés de ter 2 pares, né. Você tem, então, no lissomia, quando você um par está faltando, né? Monoploidia, quando você tem só um de cada, não tem o par, e por aí vai, né? Então, essa variação no número ou na estrutura dos cromossomos, ela vai trazer consequências para os seus portadores. Outro tipo, né, de mutação cromossômica seria a mutação estrutural, mutações estruturais. Né? Então, essas mutações, elas atuariam nos genes que compõem os cromossomos. Então, você tem aqui, no primeiro caso, inversão. Se vocês observarem os genes, né, eles estão designados por letras. Então, vocês observem, no primeiro aqui, né, no caso da inversão, A, B, C, D, E, F, G, H. Então, quando você observa a inversão, você vê que tem A, B, C, D, G, F, E, H. Então, né, eles trocaram de posição, houve uma inversão. No caso da deleção, a supressão, quer dizer, perde-se um gene. Então, a gente tem aqui, você pode observar que o gene que sofreu, né, que o cromossomo que sofreu a deleção do gene, ele está ok. O que acontece com o tamanho dele? Ele fica mais curto. No caso da duplicação, a gente tem também uma modificação que você observa que nós temos o aumento do número aí de genes, o aumento também do tamanho do cromossomo. Então, vocês podem observar que os cromossomos DE, né, eles foram duplicados e a gente tem 2 vezes no cromossomo aqui da direita. E a translocação é quando há uma troca de genes entre cromossomos aí, no caso, não homólogos. Então, vocês podem observar também essa troca acontecendo entre o verde e o azul. Fluxo gênico, né? Fluxo gênico é uma outra maneira, né? É um outro fator que influencia o processo evolutivo. O que é o fluxo gênico? O fluxo gênico, o próprio nome já diz, né? Fluxo de genes, movimento de genes entre 2 ou mais populações. Isso vai depender do movimento do indivíduo, né? Que é óbvio, né? Ele que carrega os genes. E a gente pode considerar isso como sendo uma migração, né? Então, através dessa migração, esses genes vão ser transportados de uma população para outra onde ele não existia. E através da reprodução, esse novo gene vai ser incorporado no conjunto de genes daquela população. Então, ele tem que chegar lá naquela população e tem que haver reprodução, porque senão aquele gene não vai ser passado, né? Então, exemplo, dispersão de grãos de pólen para novas áreas. Então, a planta vai, espalha grão de pólen, esse grão de pólen vai para uma área onde ele não existia, né? E aí, levando características novas para determinadas plantas daquela mesma espécie, mas isso daí, né, que não existiam, isso daí vai fazer com que esse gene passe a surgir, a existir nessa população a partir do momento em que haja reprodução, né? Isso pode acontecer também com vários animais que migram, né, acabam indo para outras populações e esse gene diferente que eles tinham, né, acaba sendo passado e se fixando nessa. Então, quando o fluxo gênico é impedido, quer dizer, quando por algum motivo esse fluxo gênico não acontece, a gente tem o que é chamado de isolamento reprodutivo. Esse isolamento reprodutivo pode levar à formação de novas espécies com o passar do tempo. E
essa formação de novas espécies, ela é chamada de especiação. Então, a gente tem aqui dois tipos de especiação. Especiação alopátrica é quando você tem aqui uma população, né? Vamos imaginar que fossem todos verdes, e aí, em determinado momento, surge uma barreira geográfica. Essa barreira geográfica, ela pode ser uma montanha, ela pode ser um rio, não é uma coisa assim também que apareça de uma hora para outra, blum, brotou uma montanha, um rio ali na hora, não. Com o tempo, né, pode surgir uma montanha, pode surgir um rio, pode surgir alguma coisa, uma estrada, alguma coisa que impeça a comunicação entre essas duas espécies. Passado o tempo, né, essas espécies elas vão acumulando diferenças e se em algum momento, passado bastante tempo, se você junta essas duas espécies novamente, elas não vão ser capazes de se reproduzir. Ou seja, a partir do momento que elas não conseguem mais se reproduzir, elas passaram a ser duas espécies diferentes, ok? Então, essa é a especiação alopátrica, quando existe uma barreira. A especiação simpátrica é uma especiação que acontece quando você não tem uma barreira separando, você não tem uma barreira geográfica, você não tem uma barreira ali. Então, acontece uma mutação em determinados indivíduos e esses indivíduos, eles passam, né, acumulam essas diferenças e aí eles passam a ser uma nova espécie, mesmo eles estando sem barreira. Então, por exemplo, você tem ali indivíduos que se alimentam em determinado, mesmo dentro da própria região ali, daquele ambiente, se alimentam em locais diferentes. Então, isso daí pode acabar levando, né, como à medida que há esse isolamento mesmo, mas sem uma barreira, eles acabem se transformando. Isso leva tempo. Um outro fator muito importante para a questão da evolução, no processo evolutivo, é a reprodução sexuada. Então, quando a gente fala, né, lá no início, no 7º ano, quando vocês cansaram de ouvir falar, né, porque a reprodução sexuada ela é muito importante por conta da variabilidade genética, então é isso que a gente está se referindo, né? Então, o que acontece? Os genes que já existem numa população, elas combinam, né, eles né, combinam, sofrem combinações a partir da fusão dos gametas. Então, na reprodução sexuada, quando você tem a fusão dos gametas, quando você tem essa troca, essa mistura de material genético, né, de gametas, essa junção de gametas, você tem uma mistura de material genético e que leva a essa variabilidade, que pode levar à evolução. E existe um fenômeno, a gente pode dizer assim, que acontece no caso da meiose, no caso da formação dos gametas, que é o crossing over, que a gente vai falar, né? E também a segregação independente dos gametas, que a gente já viu lá em genética, isso daí contribui para que haja a recombinação dos genes. Então, primeiro, né, processo que a gente falou foi o crossing over. Então, na meiose, quando os cromossomos homólogos se alinham lá no centro, né, na hora da divisão da meiose, o que acontece? Em alguns casos, não é em todos os casos de meiose, mas apenas acontece na meiose, a gente vai ter ali cromossomos trocando pedaços, né? E aí, esses pedaços, vocês podem observar, ó, vocês têm o cromossomo, o par azul, o par vermelho, e aí, quando acontece o crossing over, né, a gente observa que ao final do processo, o que a gente tem? A gente tem aqui 4 cromossomos diferentes, que aí cada cromossomo desse vai estar o quê? Vai estar num gameta diferente. Então, a gente tem aí 4 gametas, né, 4 cromossomos, sendo que são 2 pares, né, sendo que eles são diferentes, então você vai ter aí uma variabilidade maior, né? Ao invés de você ter aqui só 2 azuis e 2 vermelhos, você tem aqui um azul com vermelhinho, um vermelhinho com azul e um vermelhinho. Então você tem aí 4 gametas diferentes, né? Graças a essa questão do cross. Então aqui a gente tem o mesmo processo, né?
a ilustração da apostila de vocês. Então, você tem aqui cromossomos homólogos, né? Então, nós temos ou um processo ou outro. Então, em cima, o processo de cima, né? Na meiose em cima, não houve crossing over. Então, a gente observa que a gente tem o quê? A gente tem 2 pares de gametas iguais, né? E, quer dizer, um par igual, outro par igual. E embaixo, havendo crossing over, a gente tem 4 gametas diferentes, sendo que aqui, esses do meio são os recombinantes, né? Por que são recombinantes? Porque eles trocaram, né? Houve aquela troca, então eles estão diferentes. Na segregação independente, o que significa isso? Significa que na formação dos gametas, as características elas vão separadamente, elas não vão acopladas, né? Então, quando os gametas se formam, e isso a gente viu bem, né, quando a gente estudou as leis de Mendel, então, na formação dos gametas, se vocês observarem aqui à esquerda, nós temos o indivíduo Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, ele forma 4 gametas diferentes, né? Então, como que essa segregação acontece? Na hora da meiose, né? Na hora da divisão da meiose, que é a formação dos gametas, então a gente observa que existem 2 configurações possíveis, né? Então a gente observa que nós temos várias possibilidades de gametas, né? E que os genes, eles vêm, os pares de genes, eles vêm, as características, elas se segregam independentemente, elas se separam independentemente, não vai tudo agarrado, né? Então, a gente pode observar isso nesse esqueminha aqui da meiose. Isso a gente vai fixar bem com o exercício. Então, é isso, gente. Por hoje é só. Né? Aguardo as dúvidas de vocês. Se tiverem dúvidas, é só entrar em contato e a gente depois vai aprofundar esse assunto nos roteiros de estudo, ok? E, mais uma vez, fiquem calmos, vai dar tudo certo, fiquem em casa. Até a próxima!